aí, gente, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre isomeria espacial. Gente, a isomeria espacial ela só vai ser perceptível se a gente analisar a fórmula estrutural espacial dos compostos, tá? Existem dois tipos. Existem a isomeria geométrica, que é que a gente vai ver nessa aula, e a isomeria óptica, dentro da isomeria espacial. A isomeria geométrica ela vai ser causada quando não existe a livre rotação entre átomos de carbono, tá? E esse impedimento ele pode ser causado ou por uma dupla ligação ou se a cadeia for fechada. O que acontece? O que é isomeria? É a gente ter compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Na isomeria plana, a gente tem diferença de conectividade, ou seja, diferença na forma de se ligar dos átomos de determinadas moléculas. Aqui a gente vai ter a mesma ligação. Só que o que vai acontecer? Eles vão se dispor de maneira diferente no espaço. Tá? Imagina uma molécula de eteno. A fórmula estrutural do eteno. Aqui nós temos dois carbonos, dupla ligação entre carbonos e o hidrogênio. Então imagina essa situação. Se a gente colocar para reagir com gás cloro e esse gás cloro entrar aqui no lugar de dois hidrogênios, ó, entrar um cloro aqui e um cloro aqui, nós teremos o quê? 2 de cloroeteno, certo? Só que o que acontece? Ele pode se ligar dessa forma, o cloro, ou ele pode entrar dessa maneira aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos dois compostos diferentes, né? Mas com a mesma fórmula molecular, a mesma classificação, a mesma ligação entre os átomos. Só que eles se mostram diferentes no espaço. Então, essa é a isomeria espacial geométrica, tá? E aí, a gente precisa entender como a gente pode dar o nome para substâncias assim. Porque o que acontece? São substâncias diferentes. Aqui, nós temos uma molécula polar, ela forma aí um polo positivo e um polo negativo. O cloro é extremamente eletronegativo. O que vai acontecer? Ele vai puxar a nuvem eletrônica para si. O hidrogênio não é tão eletronegativo igual é o cloro, né? Então, o que acontece? Aqui forma um momento de polo positivo e aqui negativo. Então, aqui nós temos uma molécula polar, né? Já quando eles se ligam assim, dessa outra forma, o que vai acontecer aqui? Nós temos uma molécula apolar, né? E como a gente vai poder dar a nomenclatura aqui? A nomenclatura que a gente usa nesse caso é a nomenclatura cis-trans, tá? A gente vai analisar como sendo um plano. A gente passa aqui um plano, ó, no meio da cadeia, para a gente poder identificar. A nomenclatura cis-trans, ela vai ser utilizada quando os dois carbonos, tá, que estão na ligação dupla tiverem hidrogênio. Tá? Cada um vai ter um hidrogênio. E aí a gente vai levar em consideração isso. Ó, quando os dois hidrogênios estiverem no mesmo plano, ó, a gente separa aqui, ó, separou o plano de baixo e o plano de cima. Os dois hidrogênios estão no mesmo plano, a gente diz que a nomenclatura é cis. Tá? Ah, se tivesse os dois hidrogênios ali para cima, mesma coisa, seria a nomenclatura cis. Então, o tipo de nomenclatura aqui desse isômero espacial é cis. Aí o cis você acrescenta antes da nomenclatura. Aí aqui seria o quê? 2 de cloroeteno, né? Segue a nomenclatura aí comum, normal para compostos orgânicos, né? Agora, olha de cá. De cá, se a gente separar o plano, olha o que a gente tem. Um hidrogênio embaixo e um hidrogênio em cima. Quando isso acontece, eles estão em diferentes planos, a gente chama de trans.
tá? Aí eu colocaria trans 1,2 dicloroeteno, que é a nomenclatura do eteno com os 2 cloros, certo? Então aqui, hidrogênios no mesmo plano, nomenclatura cis. Hidrogênios nos planos diferentes, nomenclatura trans. A gente pode usar uma análise aqui com as nossas mãos. Veja bem, se a gente junta aqui, ó, imagina aqui que cada mão é um carbono, né? E eles estão aí ligados por uma dupla ligação. Aqui nós temos o cloro, embaixo nós temos o hidrogênio. Quando eles estão, o cloro está no mesmo plano do outro cloro, o hidrogênio está no mesmo plano do outro hidrogênio, a gente chama de cis. Quando está o contrário, a gente chama de trans. O que acontece? Por que ocorre essa isomeria? Veja bem, se a gente tem aqui uma simples ligação, ele pode rotacionar tranquilamente, que não vai quebrar essa ligação, né? O átomo consegue rotacionar. Agora, quando você tem a dupla ligação, ele não consegue girar, não consegue essa rotação. Então, por isso que a gente tem essa isomeria, essa nomenclatura aqui cis-trans, tá? Porque, ó, imagina que é uma simples ligação. Tá assim. Tá assim. Então, tanto faz, ele vai girar, vai ficar do jeito que ele bem entender. Agora, na isomeria, quando você tem a dupla ligação aí, ele não consegue girar. A dupla não deixa, a ligação π não deixa. Se você girar, a dupla ligação quebra, né? Então, o que acontece aqui? Nomenclatura cis-trans. Hidrogênio no mesmo plano, nomenclatura cis. Hidrogênios em planos diferentes, planos contrários, isomeria trans, tá? Veja bem, se acontecer algo assim, ó, você ter aqui um hidrogênio. Este carbono, ele está com 2 hidrogênios. É possível a isomeria cis-trans? A nomenclatura cis-trans? É possível a isomeria geométrica? Não é, tá? Ela só vai ser possível se você tiver ligantes diferentes aqui, tá? Se você tiver o mesmo carbono com ligantes iguais, seja eles hidrogênio, seja aqui, ó, o cloro, não será possível a isomeria. Porque girando de um lado, girando do outro, ficaria o mesmo composto, né? Então, essa isomeria, ela é necessário ligantes diferentes em cada átomo aí de carbono, tá? E a gente usa isomeria cis-trans quando os 2 carbonos têm um hidrogênio. Se eles não tiverem hidrogênio, aí a gente não usa a nomenclatura cis-trans. Aí a gente usa nomenclatura E e Z. Mas a gente vai ver essa nomenclatura mais pra frente. Vamos nos adequar aqui à nomenclatura cis-trans, ao modelo cis-trans da isomeria geométrica. Observa esse exemplo genérico. Aqui nós temos o eteno, né? 2 carbonos e a dupla. E nós temos aí ligante A, B, Y e X. Para que ocorra a isomeria geométrica, isomeria espacial de forma geométrica, a gente precisa o quê? A gente precisa que Y seja diferente de X e que A seja diferente de B, tá? Então, não pode ser igual, não podem ser iguais os ligantes de um mesmo carbono, tá? Se você tem, igual eu acabei de falar, se você tem o hidrogênio aqui em cima e o hidrogênio aqui embaixo, vai acontecer a isomeria? Não vai. Então você precisa ter em cada carbono da dupla ligantes diferentes. Se você possuir ligantes iguais, você não vai ter isomeria geométrica, tá? Então, ó, lembrando disso, nesse caso aqui, Y tem que ser diferente de X e A tem que ser diferente de B. Se for igual, não ocorre esse tipo de isomeria. Vamos observar esse exemplo aqui. Ó, nós temos uma dupla ligação entre 2 carbonos, né? E eles têm, ó, olha esse carbono, ele tem ligantes diferentes.
Olha esse outro carbono, tem ligantes diferentes. Os dois têm um hidrogênio cada um. Então a gente usa isomeria cis-trans. Olha só, vamos passar o plano aqui, ó. Se a gente passar o plano, a gente tem o quê, ó? Os hidrogênios no mesmo plano e os outros ligantes no mesmo plano. Então aqui nós temos um isômero do tipo cis. Tá? E para a gente dar o nome? A gente dá o nome normalmente e coloca cis antes. Vamos ver? Aqui tem quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos, pente. Então, cis, pente. A dupla ligação está no carbono 2. Então, 2 eno. Então, cis, pente, 2 eno. Olha só esse outro exemplo. É o mesmo pente 2 eno. Só que se a gente passar um plano aqui, ó, no meio da onde está a dupla ligação, olha só, o hidrogênio ele está em plano contrário. Você tem um hidrogênio embaixo, no plano de baixo, e um hidrogênio no plano de cima. Aqui, como que vai ficar o nome? Você vai colocar trans, indicando que está um hidrogênio para cima e um hidrogênio está para baixo. Trans, pente, 2, eno. Tá certo? Então, trans, pente, 2, eno. Os dois hidrogênios no mesmo lado, cis, pente, 2, eno. Os hidrogênios em lados contrários, em planos contrários, trans, pente, 2, eno. Então, bem tranquilo isso daqui, essa nomenclatura cis-trans bem tranquila, tá? E não se esqueça, para que ocorra a isomeria geométrica, a gente necessita, tá, de ligantes diferentes em cada carbono. Tá? Se você tiver ligantes iguais, não ocorre a isomeria geométrica. Agora vamos ver outro exemplo aqui. Olha só então, a gente tem uma cadeia fechada, ou seja, formou um ciclo. Nos carbonos vizinhos, a gente tem o quê? Ligantes diferentes em cada um deles, né? E outra, a gente tem hidrogênios nos dois ligantes. Então a gente pode usar a nomenclatura do tipo cis-trans. Tá? A gente não pode usar a nomenclatura cis-trans se eles não tiverem, cada ligante tiver pelo menos um hidrogênio. Na verdade, eles têm que ter um hidrogênio, porque se tiver dois aí, nem ocorre a isomeria. Tá? Então, cada ligante tem que ter um hidrogênio. Se não tiver, você não pode usar isomeria cis-trans. Tá? Olha só, vamos passar um plano aqui para a gente poder usar como referência. Os dois hidrogênios estão no mesmo plano e os dois átomos de cloro estão no mesmo plano. Então, nós temos um composto, um isômero do tipo cis. Daí você coloca cis e fornece o nome normalmente para o composto. Aqui nós temos um carbono 1, carbono 2, ou carbono 1 e 2. Tanto faz como começar, vai ser 1 e 2. Né? Olha só, 1, 2, como são dois cloros, de cloro, de cloro. Como é uma cadeia fechada, a gente precisa falar que ela é fechada. Então, ciclo 1, 2, tem 3 carbonos, prop. Entre os carbonos só tem simples ligação. Terminação O. Então, nós temos, nesse caso aqui, o cis 1, 2 de cloropropano. E se a gente tivesse aqui o contrário, ó, a gente tivesse o hidrogênio no plano contrário, como que ficaria a nomenclatura desse carinha aqui? A gente, ao invés de colocar cis, a gente colocaria trans 1, 2 de cloropropano. Tá? Então, bem tranquilo esse tipo de isomeria geométrica. Tá? E para usar a nomenclatura cis-trans, não esquece.
cada carbono deve ter um hidrogênio e um outro ligante que seja diferente, tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Se você não tiver um hidrogênio e um carbono, aí você não usa isomeria, é uma isomeria geométrica, mas você não usa a nomenclatura cis-trans. Nesse caso, a gente usa a isomeria E e Z, tá?